Fica à vontade. Glória a Deus. Hoje mais um dia da série bíblica. O personagem de hoje que nós vamos falar sobre é João, apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus. Não vou tomar muito tempo dos irmãos, vou falar algumas coisas aqui a respeito de quem era João, quem foi João, esse discípulo que nós conhecemos como discípulo amado, ou o discípulo que escreveu as cartas do Apocalipse, ou melhor, o Apocalipse. Obrigado. Mas antes de falar sobre o personagem, gostaria de ler um texto com vocês, ou melhor, dois textos, que se encontra lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 20. Ele abre a Bíblia comigo. Meu Deus. E mais um pouco. 1 João 4:20. Todos acharam amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Agora, o 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora, voltando um pouquinho, 1 João também, capítulo 2, a partir do verso 1. O mesmo livro, capítulo 2, verso 1. Eu vou ler para mim um pouquinho mais. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele anda. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém? Glória a Deus. Antes de entrarmos aqui no texto, eu quero dar um título para a minha pregação. Não falarei só sobre o João, assim, personagem, fala sobre a vida dele, que aconteceu com ele, mas o que ele vivenciou. Se fosse dar um título para essa pregação, seria maturidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. João, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Segundo o Novo Testamento, ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, que também era um outro apóstolo de Cristo. Vai falar que também, possivelmente, a sua mãe se chamava Salomé.
A tradição cristã acredita que ele teria sobrevivido mais que os demais apóstolos, ou seja, ele não foi martirizado, ele não morreu como os outros apóstolos morreram, né? Que alguns foram crucificados, outros tiveram mortes pela espada e por aí vai. Considera que esse João, a qual é chamado de João apóstolo, né, de Cristo, é o mesmo João, o evangelista, o autor, né, dos evangelhos de João, o evangelho de João, é o mesmo João também da ilha de Patmos, aquele que escreveu o Apocalipse, e o mesmo João que é conhecido como discípulo amado, citado pelo próprio Jesus. Vai dizer que nas pesquisas ele nasceu em Betsaida, na Judéia, e que morreu aos 94 anos em Éfeso. João ele era mais novo que seu irmão Tiago, e ambos eram pescadores no mar da Galileia, assim como também Pedro e André. Vai dizer também que João e o seu irmão, eles foram os primeiros discípulos de João Batista, ou seja, eles eram discípulos de João Batista, né? E logo depois passaram a ser discípulos de Jesus. Se nós lermos lá os evangelhos, vamos ver essa passagem. Eu estou dando uma resumida, mas é muito importante que no nosso dia a dia venhamos a ler os evangelhos, né? Porque é importante conhecer a história, não só dos discípulos, né? E as suas experiências e o seu crescimento espiritual, mas também do próprio Cristo, né? Porque quando entendemos o sacrifício de Jesus, quando aprendemos sobre Cristo, temos uma noção maior do amor dele por nós, do sacrifício dele por nós. Não é verdade? Sim. Então é importante que no nosso dia a dia venhamos a ler a Bíblia, né? E aproveitando o gancho, nós temos um grupo no WhatsApp, a qual nós temos uma leitura diária da Bíblia, né? Se você quiser fazer parte desse grupo, manda mensagem, ou melhor, fala com a Ana ou comigo mesmo, nós vamos adicionar você no grupo. Nós agora já estamos no Velho Testamento, começamos a ler no Novo Testamento, agora já estamos no Velho. Então, se você quiser nos acompanhar nessa leitura, a leitura da Bíblia em um ano, tá? Se você quiser nos acompanhar nessa leitura, será muito bem. Então vamos lá. Jesus ele chamou Pedro, André e os dois, né, João e o seu irmão, para seguir Tiago, para seguir a Cristo. Jesus ele tinha um apelido para esses dois irmãos, né? Eu não sei se a tradução que eu vou falar é correta, mas no nosso português eles eram chamados de Boanerges, né, que significa filhos do trovão. Algumas pesquisas que eu fiz vai dizer que essa referência, né, esse apelido que Jesus chamava esses dois irmãos, alguns estudiosos vão dizer que era referente ao temperamento deles. Por mais que eles fossem classificados como calmos, pessoas calmas e gentis, esses irmãos, quando levados ao limite, eles se tornavam selvagens e barulhentos, né, segundo a pesquisa que eu fiz. O que fazia eles eram selvagens e barulhentos. O que os fazia se defender, né, ou defender até o próprio mestre, como se fosse uma tempestade, né? Então esses discípulos tinham esse apelido. É interessante entender isso, né? Observar essa questão do apelido dos dois, de João e o seu irmão Tiago, de como eles eram jovens e ao mesmo tempo eles tinham aquela questão de querer proteger o mestre, e às vezes, de certa forma, acabava sendo até um pouco, vamos dizer assim, inconsequente, por ser jovem e um pouco imaturo. O João, que nós vamos ver no Evangelho, ou até mesmo na carta que ele escreve, é um João totalmente diferente.
É um João mais sábio, um João mais velho, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então eles tinham esse apelido, né, de filhos do trovão. Lá em Lucas 9, 51 aos 56, ao versículo 56, vai narrar uma história de que Jesus estava se eu não me engano, uma aldeia de samaritanos, e eles meio que maltrataram, né, Jesus, e João, né, os irmãos, né, João e Tiago, falam assim: mestre, você quer que oremos, pedimos para que quer que a gente chame fogo dos céus contra essa cidade samaritana? Só que aí Jesus ele falou assim: não é isso. O Espírito que habita em vocês é para isso que não é para isso que eu vim. Não é para matar ou para castigar as pessoas. Eu vim para que as pessoas sejam salvas. Então a gente consegue ver, de certa forma, não só uma fé enorme dos dois, porque antes disso os dois viram, né, a transfiguração de Cristo lá no monte onde apareceu Moisés e Elias. Eu acredito que ali a sua fé aumentou, mas também vemos uma certa arrogância, né, e uma certa falta de empatia, né, com o próximo, quando ele fala: vamos fazer com que desça fogo do céu e acabe com essa cidade. Então, até então, eu entendo que eles não tinham meio que entendido a missão de Cristo ali, e até a missão que seria deles mais para frente. Então, eu vejo ali uma falta de maturidade. Uma fé grande, sim, mas uma falta de maturidade ali também explícita. Glória a Deus. João vai dizer também que João e Pedro, juntamente com Tiago, seu irmão, foram as únicas testemunhas da ressurreição da filha de Jairo, né, quando Jesus chegou lá para curar a menina, ressuscitar a menina. Quem entrou no quarto juntamente com Jesus foi apenas Pedro, Tiago e João. Então eles foram as únicas testemunhas que viram, né, esse milagre. Também na transfiguração, como eu acabei de falar, foram os três os únicos que estavam ali com Cristo naquele momento que Jesus foi transfigurado e suas vestes ficaram brancas, né, e apareceu Elias juntamente com Moisés, e uma voz que disse, né, esse é o meu filho amado, e vocês ouviram, né, e tem até aquela famosa Pedro, né, falando: Senhor, quer que façamos uma tenda e tal. Então, esse episódio famoso também, os três estavam lá presentes com Cristo. Tá? Aleluia. João, ele foi o discípulo que relatou a Jesus que eles haviam proibido uma pessoa, ou um não discípulo, né, vamos dizer assim, uma pessoa que não andava com eles, no meio dos discípulos ali. Essa pessoa estava expulsando demônios, né? E João, vamos dizer assim, que ele falou: mestre, nós vamos proibir ele não pode fazer isso e tal. Aí Jesus fala assim: olha, não os proibais. É uma famosa frase que está lá em João 9, 50, né? Diz assim: não os proibais, pois quem não é contra nós, contra vós, é por vós. Aleluia. Agora, agora que conhecemos um pouquinho sobre o temperamento, sobre quem era João e tudo que ele, a sua imaturidade, vamos falar um pouquinho sobre como que a morte de Cristo, de certa forma, poderia ter impactado na vida de João para que ele se tornasse uma pessoa mais madura, né? Então eu acredito que a morte de Cristo ela foi um despertar na vida de João, e não só para ele, mas para os seus discípulos também. Aleluias. E o que viria por agora, por exemplo,
assim que Cristo morreu, o que viria agora para acontecer seria eles que teriam que dar conta. Eles que teriam que levar a mensagem, eles que teriam, a responsabilidade era dele. Então, nesse momento nós vemos que isso pode ter afetado de uma forma positiva na questão de que, não, agora eu preciso amadurecer, agora eu preciso fazer tudo aquilo que o Mestre ensinou. Aleluia. Agora, quando Jesus fala para João a respeito de Maria, eu acredito que ali, aos olhos dele, os olhos de João se abrem para a realidade. Tem um momento ali que Jesus fala assim para João: olha, esta é a tua mãe, esse é o teu filho, né? Fala com Maria. Então eu acredito que ali, aos pés da cruz, João falando, realmente agora eu tenho que amadurecer. Agora realmente chegou o tempo da responsabilidade. Porque se esse Cristo que está aqui se entregou, né, se doou, né, para ser crucificado, e mesmo assim não reclamou, é porque realmente o que ele tem, o amor que ele tem por esse mundo deve ser entregue, deve ser anunciado, a palavra de salvação deve ser entregue. Então eu acredito que a partir desse momento, é claro que eu estou especulando, né, mas acredito que a partir do momento da morte de Cristo foi um grande impacto para todos os discípulos, né? É claro que uns fugiram, uns correram, uns negaram, mas não deixa de ter sido um grande evento na vida deles, que mudaram a vida deles, né? Que impactaram a vida deles. A forma exata que impactou, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eles foram impactados de uma maneira que fez com que eles enxergassem que eles precisavam fazer aquilo que o Mestre ordenou, que era cumprir o ID, né? Levar a mensagem, a palavra de Deus, a mensagem de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse momento, ele entendeu que agora é hora de ter maturidade, de assumir a missão, uma missão com amor, sem fazer distinção, seguir os mesmos passos de Jesus, não só o que era conveniente para ele, mas tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, aquele mesmo homem que queria que descesse fogo do céu para matar o samaritano, foi o mesmo João que, um tempo depois, voltou se eu não me engano, a Samaria, para poder ver os irmãos que tinham se convertido, batizá-los. Se eu não me engano, ele foi até com Pedro, se eu não me engano. É o mesmo João que foi lá com amor, recebeu os irmãos lá, e esses irmãos se batizaram, e foi uma bênção. E é o mesmo João. Então eu acredito que sim, que ele, aleluia, que ele aprendeu que a maturidade veio, chegou na vida de João. Aprendeu como perdoar, amar, né? Porque a partir desse momento ele teria que fazer isso, né? Perdoar mais, como Cristo ensinou. Amar mais, assim como Cristo ensinou. Pregar, curar e muitas outras coisas maiores, como o próprio Cristo disse, né? Eles fariam coisas maiores. Aleluia. Então, Cristo está crucificado, está na cruz, e João presencia, né, o seu amado mestre ser torturado, machucado, maltratado, e mesmo assim não abria a boca. Ou se voltar contra o mal, ou melhor, se voltar ou dizer alguma coisa de ruim para aquelas pessoas que estavam maltratando ele, e João presenciando tudo isso. Eu acredito que isso fez João entender, né, tudo aquilo que o mestre ensinava para eles. E foi o que eu disse: se Jesus se ele morria por nós, pecadores, é porque a missão que ele tinha dado precisava ser cumprida. Precisava que os discípulos fossem lá e cumprissem essa missão. Aleluia. Agora nós vamos lá em 1 João, onde nós lemos, e fala assim que nós vemos um João totalmente diferente, um João maduro, onde ele está ensinando os irmãos a amarem uns aos outros, né? A amar a Deus
e estar em Deus, ensinando a não amar o mundo e tomar cuidado com os falsos mestres. Agora, sabemos que o sacrifício de Jesus, com certeza, estava cravado em seu coração. Mas não só o sacrifício de Jesus, como também o amor de Cristo. Aleluia. E o amor de Cristo pela humanidade. Eu acredito que eles agarraram esse mandamento, esse id, agarraram para si e falaram assim: eu vou fazer aquilo que o mestre ensinou, porque é importante para ele, é importante para nós, é importante para a humanidade. Aleluias. E o melhor de tudo é que, mesmo quando Jesus ele morreu, se entregou, se sacrificou por nós, os discípulos não ficaram sozinhos. João não ficou sozinho, nenhum deles ficaram sozinho, porque o próprio Jesus disse: olha, eu preciso ir para o Pai, porque senão o Consolador não vem. Então eles cumpriram essa missão juntamente com o Espírito Santo ao seu lado. E uma das passagens mais conhecidas, né, lá em Atos, é aquela passagem que está Pedro e João indo para o templo, né? E tem, se eu não me engano, um paralítico ali na porta do templo, pedindo esmola. E eles falam: olha, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, nós tiramos, levanta e anda. E é uma passagem muito bonita. E o paralítico entra com eles no templo, adorando a Deus. Então nós vemos já pessoas amadurecidas, né? Agindo de forma diferente, fazendo aquilo que o mestre ensinou. Vai dizer também de vários outros milagres que os discípulos fizeram, que nós conhecemos, como também a sombra de Pedro e por aí vai, né? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o assunto é de João. Aleluia. Então João, ele aprendeu, teve muitos exemplos com o mestre, e nós vemos essa mudança na vida dele. Ele entendeu que a forma de amadurecer e crescer era simples, é amando o próximo, era se doando, né? Amando, perdoando, que foi o que Cristo fez, né? Tanto que uma das falas de Jesus é: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Até nesse momento, né, da crucificação, Jesus estava perdoando, né? E se João estava assim, tão próximo dele, possivelmente pode ser que possa ter ouvido, né, Jesus falar isso. Ou eles ouviram, né, porque está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Então ele passou a entender que uma das formas, né, de amadurecer era amando o próximo, e ele ensina isso nas suas cartas, né? João também escreveu lá em 1º, 2º e 3º João. Aleluia. E se você parar para ler essas cartas, você vai ver quão rico é esses livros. Aleluia. Aleluia. Então, uma das formas, como eu disse, uma das formas de amadurecer era amando o próximo. E quando eu amo o próximo, quando eu amo o próximo, eu estou me doando ao próximo em amor. Eu estou fazendo isso para Deus também, porque o amor é Ele que abre os nossos olhos para nós termos mais empatia com o nosso próximo. Por exemplo, lembra quando eu falei para vocês da passagem de João que ia cair esse fogo lá nos samaritanos? Nesse momento eu vejo o João que não teve empatia, né, pelo próximo. Eles não tinham entendido ainda o que era amar o próximo. E quando nós falamos de amar o próximo, não é só os 12 discípulos que estavam ali, né? Não é só os demais discípulos que também seguiam a Jesus. Mas o próximo é aquelas pessoas que nos odeiam também. Aquelas pessoas que muitas vezes querem o nosso mal, que, vamos dizer assim, que dizem ser nossos inimigos, né? Porque nós não devemos procurar ter inimigos, mas as pessoas querem ser nossos inimigos, né? Vamos dizer assim.
nós temos que saber lidar com essas situações, né? Temos que saber lidar com situações de pessoas que muitas das vezes difamam, mentem, e às vezes são pessoas do nosso lado, né? Que traem, machucam, e são pessoas que estão próximas a nós. E temos que aprender a amar assim como Cristo nos ensinou. Amém? E acredito que nessa trajetória de João, com certeza teve muitos inimigos, sim. Tanto que tem uma passagem, se não me engano, que fala que João foi jogado até em um tacho de óleo quente. Então você acha que ele não era perseguido por ser seguidor de Cristo? Você acha que várias e várias pessoas não quiseram matar? Mas Cristo foi quem estava guardando, o Espírito Santo foi quem estava guardando João. E é interessante ver o cuidado de Jesus, né, o cuidado de Deus com a vida dele. Como Deus guardou esse homem e quanto as suas palavras, né, enquanto as suas palavras têm um impacto grande hoje para nós. Né? Quando ele fala, meus filhinhos, essas coisas que vos escrevo, então ele trata com um certo amor, certo carinho, né? Porque a palavra de Deus ainda, ela serve para nós, né? Então, quando João está falando, vos escrevo, mesmo que ele estava escrevendo uma carta para outras pessoas, serve, né, para nós hoje, para nós entendermos que é importante seguirmos o que isso está falando, né? O que ele está nos ensinando. E é tão difícil, quando a gente fala sobre amor, parece que às vezes entra no ouvido e sai no outro. Né? Os irmãos, eles muitas das vezes não sabem amar o próximo. Né? E muitas das vezes vivemos uma guerra dentro da nossa própria igreja. E é por coisas tão pequenas como cargos, né? Por coisas tão pequenas como eu não gosto do pastor, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. E como eu li no texto, se você odeia o seu irmão, você não ama Deus. Se você não ama o seu irmão, você não ama Deus. Porque não é isso que ele está nos ensinando, né? Eu já estou quase finalizando. Aleluia. Então depois que João e os demais discípulos presenciaram a morte de Cristo na cruz e o seu amor ali expressado, acredito que João ele finalmente entendeu o que era amadurecer a sua ideia de amar o próximo. E mesmo porque a sua missão e dos outros discípulos, dos outros apóstolos, era cumprir o ID. Então, para cumprir o ID, você tem que amar. Né? Para cumprir o ID, para fazer a vontade de Deus, você tem que ter amor pelas almas. Porque você vai sair lá fora para resgatar. Ou melhor, para levar as boas novas e para resgatar. Não é verdade? Então você tem que amar. Tem que ter amor. Pelo próximo que está aqui dentro e pelo que está lá fora também. Agora, uma grande questão quando a gente fala de amor, nós temos que, nos dias de hoje, aprender a abrir a nossa mente. Nós, como cristãos, temos que aprender a abrir a nossa mente. Porque a geração, essa nova geração no mundo lá fora, né, que Deus proteja, né, os nossos, mas essa geração do mundo lá fora são uma geração perversa, uma geração, como posso dizer, voltada para o pecado, voltada para, eu esqueci a palavra exata, voltada à vaidade, voltada a tudo aquilo que desagrada a Deus. Né? Lembro muito de Sodoma e Gomorra. Vamos dizer assim que lá fora o nosso Sodoma e Gomorra hoje em dia. É assim que está o mundo. Só que eu creio em Deus,
que vai trazer pessoas lá de fora aqui para dentro. Só que o problema não está em trazer pessoas lá de fora aqui para dentro. O problema está em nós e como nós vamos receber essas pessoas. Eu estou falando de homossexuais, eu estou falando de trans, eu estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que viveram uma vida libertina, uma vida de pecado. Uma pessoa que talvez fuja da sua realidade do dia a dia. E é nessa hora que nós temos que mostrar que nós amamos. Não é verdade? Aleluia. Eu não estou falando que nós temos que aceitar o pecado, não é isso. Nós temos que acolher a pessoa, mostrar para ela o pecado dela, não é verdade? E explicar para ela que Cristo morreu para que ela fosse salva. O Espírito Santo convencer ela do pecado, né, da justiça e do juízo, para que ela seja salva, para que ela seja liberta dos seus pecados e assim viva uma vida voltada para Deus. O que nós precisamos entender é que o ano de 2023 não é 1997, não é 1991. As coisas lá fora, vamos dizer assim, estão atuais, né? O pecado está mais exposto, né? Então, se nós não procurarmos abrir o nosso coração para amar essas pessoas que vão vir procurando uma saída, nós vamos só jogar essas pessoas no inferno. Então, enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, pessoas vão perecer. E a igreja está aqui para mostrar, para abraçar essas pessoas, para que as suas vidas sejam mudadas. Amém. Graças a Deus. A igreja está aqui para mostrar o Evangelho, as boas novas. É por isso que nós estamos aqui. Eu acho que essa é a maior realidade que nós estamos vivendo hoje. É de entender que vai entrar pessoas por essa porta que fogem da nossa realidade como cristão. Nós temos que, assim como João, né, amadurecer espiritualmente, crescer, né, porque foi para isso que Deus nos chamou, né, para amar, crescer e para cumprir o ID. Como diz a passagem, chega uma hora que você precisa parar de tomar leite e começar a comer comida sólida. Enquanto existir preconceito em nossos corações, as almas não serão alcançadas, as almas não serão libertas, pessoas continuarão morrendo porque nós nos limitamos a ficar entre as quatro paredes e não levar o verdadeiro evangelho a quem precisa ouvir e ser liberto. Aleluias. E nós perdemos tempo discutindo com o próximo, perdemos tempo com coisas que eu já falei aqui, que é eu quero ser o regente, eu quero cargo de não sei o quê, e esquecemos que nós estamos aqui apenas para anunciar as boas novas. Esse é o nosso trabalho, é levar o evangelho, né? Não podemos nos contentar com bancos vazios. Não estou falando de encher a igreja para ter número e ter dízimo, não é isso que eu estou falando. Mas ter pessoas libertas aqui, e quanto mais, melhor, que é mais pessoas buscando, mais pessoas lá fora. E uma das coisas mais bonitas que eu percebo no chamado de Jesus para os discípulos é a questão que Jesus lhe chama pescadores. E a grande ironia disso é que Jesus fala assim: vocês serão pescadores de homens. Ou seja, continuaram sendo pescadores de homens. E é bonito isso, né? E nós devemos também ser pescadores de almas. Temos que aprender a ser pescadores de almas. E um mundo depravado, essa é a palavra que eu estava procurando. Depravado. Um mundo depravado como ele está. E nós temos que viver lá fora, né, para trazer as pessoas aqui para dentro, para conhecer a Cristo, para que elas sejam convencidas do seu pecado
e ser libertas. Amém? Uma das frases, ou melhor, um dos versículos de João, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós vamos resgatar essas pessoas, né, que virão, se ela crê em Cristo, né, se arrepender dos seus pecados, que crê que Jesus é o Filho de Deus, o único, né, que pode nos salvar, nos tirar do lamaçal do pecado, né, essas pessoas serão salvas, né, e terão acesso à vida eterna, assim como eu creio que nós também temos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então que venhamos estar preparados, né? Porque a maior forma de amor é amar o próximo que está aqui, mas não só o próximo que está aqui, mas o próximo que precisa de nós lá fora. Só que se nós perdermos tanto tempo, gastarmos tanta energia brigando entre nós aqui dentro, nós nunca vamos conseguir sair dessas quatro paredes. A igreja não vai crescer, quando eu falo a igreja, nós somos a igreja. A igreja não cresce, né? Nós não vemos mais milagres, operação, Deus não fala, né? Porque nós estamos contendendo contra nós. Como que nós vamos oferecer um culto para Deus sendo que os irmãos estão tudo brigados? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, temos que aprender a amar aqui dentro, né, e expressar esse amor também lá fora, para que as pessoas vejam Cristo em nós, né, para que a vida das pessoas seja impactadas, sejam mudadas, transformadas, né, para que as pessoas olhem para você e falem, você tem algo diferente. Quão prazeroso é para um cristão ouvir, você é diferente, você tem algo diferente, você tem algo bom em você é uma pessoa, não sei se ele traz paz. Quão prazeroso é para um cristão ouvir isso. Aí você pensa, poxa, eu estou no caminho certo. É a mesma coisa que quando você vai para a academia e uma pessoa te elogia e fala, poxa, você está no cheio. Você está bem, é a mesma coisa. Porque sentimos um ar de missão cumprida, de que nós estamos fazendo a nossa parte, né? De que estamos no caminho certo. E é a mesma coisa do lado espiritual, né? A pessoa fala assim, poxa, eu vejo Jesus em você. Nossa, quão prazeroso é ouvir isso. Eu vejo Jesus em você. Então você fala, poxa Jesus, obrigado, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo por onde? Então que venhamos orar, jejuar, né, pelos nossos irmãos aqui. Vamos amar mais os nossos irmãos aqui e orar para que Deus traga mais almas, né, para que a gente possa trabalhar na cura dessas pessoas, né? Porque são pessoas que estão doentes, pessoas que estão cegas pelo pecado, né? Que venhamos a estar preparados para a modernidade lá de fora, né? Que nós não venhamos nos espantar quando uma pessoa assim entrar aqui dentro, tá? Que não venhamos a nos espantar quando eu acabei de falar, uma pessoa fora da nossa realidade entrar aqui. Que venhamos a abraçá-la, receber bem, seja bem-vinda, né? Fica à vontade, essa é a casa de Deus. Né? É isso, pegar o número da pessoa, mandar uma mensagem, como você está hoje e tal, né? Falar do amor de Deus, e por aí vai. E cuidar, né? Isso é amor, né? Isso é demonstrar o amor. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Essa foi a mensagem que eu preparei até aqui. O Senhor me deu. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.